cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos, então, dar seguimento às formações que a gente tem feito todas as sextas-feiras aqui. E nós estamos seguindo o itinerário do livro Uma Introdução ao Amor à Sabedoria, que é um livro que ele tem como objetivo, né, o objetivo principal dele é fazer com que a gente possa entender melhor o verdadeiro sentido da educação, né? E a gente entende melhor o verdadeiro sentido da educação olhando para aquilo que se desenvolveu no âmbito da filosofia grega. Então, esse livro, ele vai resumir, em linhas gerais, a história do desenvolvimento da filosofia na Grécia, tá bom? E, ao mesmo tempo, olhando para isso, a gente possa entender a educação de um ponto de vista mais exato e mais profundo, daquele ponto de vista que a gente precisa olhar, sem, porém, perder de vistas que o nosso objetivo aqui, com esse trabalho, não é resgatar a educação grega, não é resgatar a educação clássica, mas é lançar os fundamentos para que a gente inicie o trabalho de reconstrução, de resgate da educação cristã. Tá? E para esse momento que a gente se encontra aqui nesse trabalho, é muito importante a gente entender como isso se desenvolveu dentre os gregos. Tá? E daí, até agora, o que a gente fez? A gente comentou o primeiro capítulo do livro, né? Onde ele vai falar algo de extrema importância e relevância para todos nós. Né? Quem já leu, quem está acompanhando as formações, vai perceber o seguinte: na introdução do livro, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele diz que tudo que há na natureza, né, ela tem uma finalidade. Né? Então, as formigas têm uma finalidade dentro da natureza. As abelhas têm uma finalidade dentro da natureza. Os animais, as plantas, os minerais, todos eles têm um papel a exercer dentro do ecossistema. Né? E o homem? Curiosamente, se você tirar o homem, né, o mundo continua sendo mundo. O mundo continua funcionando. As formigas vão continuar trabalhando, as plantas vão continuar respirando, as abelhas vão continuar fazendo mel, os leões vão continuar caçando, os animais vão continuar se reproduzindo, o sol vai continuar se levantando e se pondo, né? A natureza vai seguir o seu curso. Então, o curioso, né, e é isso que ele coloca ali na introdução do livro, é isso que, vejam só, todas as coisas têm uma finalidade na natureza. E qual é a finalidade no homem? A princípio, não parece ser finalidade nenhuma, porque se você tira o homem, a natureza continua funcionando. Né? Porém, o autor coloca uma coisa que é o coração da educação. Tá? Isso que ele está falando é de, assim, extrema importância para todos nós. Ele diz o seguinte: o homem é a única coisa que se encontra no universo criado que ela é capaz de perceber a ordem no universo criado.
coisa que as demais realidades criadas elas não conseguem fazer. As formigas só trabalham, as abelhas só constroem as suas colmeias, o João de Barro só faz a casinha, os leões caçam e se reproduzem, mas eles não conseguem captar a ordem, a harmonia, a beleza que há no mundo. Agora o ser humano consegue fazer isso. E não só o ser humano consegue fazer isso, como é exatamente isso que distingue o ser humano dos demais animais. Então, você vê, muitos animais são dotados de algumas potências que excedem as potências humanas, tá? Então, por exemplo, um leão, ele é mais forte do que um homem. Né? Só o rei Davi, que quando era criancinha, ele brigava com os leões, mas isso porque era o rei Davi. Como a gente não é o rei Davi, se a gente for comprar uma briga com um leão, até um faixa preta de karatê, ele vai tomar um pau, ele vai ser devorado. Tá? Pode ser faixa preta de karatê, taekwondo, jiu-jitsu, né? Seja o que for. Né? Se você fizer um MMA, um leão contra um homem, coitado do homem. Né? As águias enxergam melhor do que nós. Os cães farejam melhor do que nós. Os pássaros, eles voam. A gente precisa construir um avião. Então, por muito tempo na história da humanidade, o homem não conseguiu fazer uma geringonça que voasse. As únicas coisas que voavam eram os pássaros. Então, você vê, os animais, eles são dotados de potências que excedem o ser humano. Porém, vai dizer o Santo Tomás de Aquino, porque o ser humano ele é dotado de inteligência, ele é capaz de construir garras de leões. Ele é capaz de construir um avião. Ele é capaz de construir um microscópio. Ele é capaz de, inclusive, domesticar um cão para que ele fareje e descubra aquilo que ele quer que o cão descubra. Então, você vê, o que nos difere dos seres humanos, dos animais, melhor dizendo, nos torna superiores e senhores dos animais. E Deus nos dotou exatamente de duas faculdades que os animais não têm, que são a inteligência e a vontade. E é porque nós temos inteligência e vontade que a gente consegue enxergar a ordem que há no cosmos, a ordem que há no mundo que Deus criou. E, curiosamente, quando a gente faz isso, a gente vai percebendo que há algo de extremamente inteligente. Né? Existe uma sabedoria que orna o universo. E na medida que a gente vai adentrando essa ordem, essa lei, essa sabedoria, é como que se a natureza ela fosse imprimindo essa mesma sabedoria em nós. E foi isso que os filósofos gregos começaram a fazer. Isso é a educação humana. Isso é a educação do ser humano. E esse livro está se propondo a apresentar para nós o itinerário do desenvolvimento dessa educação na Grécia. Só que aí, vejam só, aí na aula passada, a gente estava comentando o quanto que esse trabalho da inteligência, ele exige de nós a aquisição de uma coisa chamada virtude. Porque sem ela não há a serenidade interior para que a gente possa se dedicar a um trabalho de inteligência mais profundo e mais sério. Então, a gente tratou, de um modo geral, das 4 virtudes que vão dar essa estrutura interior para o ser humano, iniciar uma atividade filosófica, e depois a gente falou daquela virtude que é a primeira dentre elas, e das corrupções que podem haver a partir dela. Né? Então, as virtudes, veja, em português fica fácil, vocês teriam que lembrar em grego. Vamos ver se até eu lembro em grego. Né? É Sofrosine, Andreia, Dicaiocine e Frônesis. Né? Então, Sofrosine é a temperança. Andreia é a fortaleza. Dicaiocine é a justiça. Frônesis é a prudência. E aí nós fomos apresentando os 4 graus de corrupção da Sofrosine,
que foi o que a gente tratou na última aula. Que aí a gente tem a continência, depois da continência nós temos a incontinência, depois nós temos a malícia, e depois nós temos a bestialidade. Né? E aí os termos em grego, eu não lembro exatamente. Né? Eu sei que a temperança é sofrosine, continência é encrateia. Incontinência, eu já não lembro aqui. Malícia é a caquia. E a bestialidade, né? Eu sei que B, eu acho que está ligado com teriotes, tá? Então ficou faltando só a incontinência, tá bom? Mas que seja. E aí a gente terminou falando que nós cristãos temos uma extrema vantagem em relação aos gregos, que é por quê? Os gregos tiveram que aprender a virtude na marra. E como é que você aprende a virtude na marra? Praticando. O Aristóteles vai dizer, você veja só, né? O pessoal aí que é adepto da vida saudável, uhul, vamos levantar peso na academia, né? É, I will, como é que é superar em inglês mesmo? I will outdo myself, né? Overcome. Overcome myself, né? Esses jargões norte-americanos, né? No pain, no gain, blá, 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 blá. Tudo isso que o pessoal aplica na vida corpórea, o Aristóteles havia entendido que isso é uma lei da vida, inclusive moral. Então, como é que o indivíduo ele adquire virtude? Ele adquire virtude quanto mais difícil é o ato em relação àquela virtude que ele está praticando. Então, na medida que ele vai fazendo isso, ele vai desenvolvendo a virtude. Então, como é que os gregos desenvolviam a virtude da fortaleza? Era muito simples. Você mandava o cara para a guerra. Aí, a hora que ele ia para a guerra, e ele sobrevivia à guerra, ele desenvolveu a virtude da fortaleza. Ou não, né? Porque se ele mijou nas calças e começou a chamar o papai e a mamãe, né? Aí ele caiu numa desordem em relação à virtude da fortaleza, que é o medo. Né? Mas se não, se ele, né, segurou o xixi, entendeu? Não fez nas calças, né? Lutou até o fim, né? Chegou uma hora que ele foi pro tudo ou nada, né? Ou eu vou vencer, ou eu vou morrer, não importa, né? Eu vou morrer com glória, né? Eu vou morrer com louvor, eu não vou morrer com covarde. Então, quando o indivíduo fazia isso, tudo bem, ele desenvolveu a virtude da fortaleza. Você veja só, a nossa sociedade, ela está a quilômetros de distância disso. Porque hoje as pessoas morrem de medo de perder o emprego. Na pandemia, as pessoas morriam de medo de sair na rua, contrair um vírus, que é real, mas que tinha tratamento, que tinha solução, mas a humanidade inteira entrou em pânico. Por quê? Porque daí a gente vê o nível de virtude baixo da sociedade na qual a gente vive. E se a gente está inserido nessa sociedade, a gente é fruto também disso. Só que você veja só, como é que os gregos desenvolviam a virtude? Você se colocando no limite, no mais árduo, em relação à prática daquela virtude. Aí você desenvolvia ela. Aí, quando o cara desenvolvia essas 4 virtudes, ele estava pronto para uma atividade intelectual. Você veja só, onde as pessoas deveriam desenvolver algo parecido com essa atividade intelectual? Na universidade. Aí, como é que está o estado dos estudantes que entraram na universidade? Eles entram lá deprimidos, viciados na droga. Se não é viciado na droga, é viciado no sexo, é viciado na bebida. Chega o fim de semana, eles vão para a balada, não é? Fazem um monte de coisas que não deveriam fazer. Como é que uma mente como essa, ela vai se desenvolver a um legítimo trabalho da inteligência? Ela não vai. Então, onde deveria acontecer algo análogo a isso que os gregos aprenderam a desenvolver a partir da filosofia grega, seria na universidade. E não se desenvolve isso lá. E principalmente porque não se trabalha o conceito de virtude.
E qual é o lugar primordial para você ensinar isso para uma pessoa? É dentro de uma família. Por quê? Porque a virtude ela tem um aspecto teórico, mas ela tem um aspecto prático, que é a aplicação daquele princípio a uma atividade singular, que ela varia. Aí, como é que é o melhor jeito de uma pessoa aprender a virtude? Né? Se ela tiver a teoria e ela também tiver alguém que alcançou a maestria na virtude. Ela vendo um ser humano temperante, ela vendo um ser humano com a virtude da fortaleza, ela vendo um ser humano justo, ela vendo um ser humano prudente. E o Aristóteles vai dizer que a família, ela existe na sociedade exatamente para fazer isso. E se a família não está fazendo isso, ela está frustrando a sua finalidade última. Então, uma criancinha, ela vai aprender a virtude da temperança vendo como os pais se portam à mesa. Vendo os pais fazerem sacrifícios, os pais fazendo abstinências, os pais fazendo renúncias. Vendo que o pai e que a mãe não são preguiçosos. Vendo a virtude da fortaleza nos pais. A gente teve um cenário muito triste quando, aqui no Brasil, o Lula ganhou, né? Ganhou roubado, né? As eleições, ao que tudo indica. Né? E você vê, algumas pessoas literalmente surtaram na frente dos filhos. A pessoa ali perdeu. Né? Existem pessoas que se embriagaram, existem pessoas que começaram a falar que o Lula ia institucionalizar o assassinato de criancinhas, que estava tudo perdido, que era o fim do Brasil. Você veja só, isso é falta de fortaleza. Você veja, quando o bicho pega, aonde é o porto seguro da criança? São os pais. Se os pais não têm a virtude da fortaleza, se os pais surtam, como é que essa criança vai aprender a virtude? Ela não vai. A mesma coisa vale para a virtude da justiça. Ela vendo que o pai, ele não é uma pessoa apegada ao dinheiro, ele não é uma pessoa mesquinha, ele é uma pessoa que divide, ele é uma pessoa que ele ajuda os outros, ele é uma pessoa que quando ela é solicitada, ela está lá. Né? E a prudência, quando ela vê que esse pai, essa mãe, são pessoas de profunda oração. Que quando acaba a missa, porque o pessoal quer ir na missa para cumprir o preceito. O que uma alma prudente ela faz quando ela vai à missa? Ela vai à missa para se encontrar com Cristo. Então, assim que o padre dá a bênção e todo mundo sai correndo, conversando dentro da igreja, provavelmente tendo as próprias espécies eucarísticas ainda dentro delas, o que um pai e uma mãe prudente eles estão fazendo? Eles estão lá, ajoelhados, em profunda oração. Aí todo mundo foi embora, eles ficam lá em oração. Não é porque eles querem pagar de melhores, não é porque eles querem pagar de santos, mas é porque eles têm a vida deles ordenada para alcançar o fim último, que é a união com Cristo, o Verbo encarnado. E esses mesmos pais, eles rezam, eles separam tempo para rezar. Eles estão preocupados em ensinar a oração para os seus filhos. Eles estão preocupados em ensinar os mistérios do Santo Terço para os seus filhos. Eles estão preocupados em desenvolver nos seus filhos uma consciência moral em relação aos preceitos do Decálogo. Assim que o filho entra na idade da razão, eles estão interessados em arrumar um bom padre que queira fazer a primeira comunhão de seu filho. E depois instruir essa criança para a confissão. Então você veja, na medida em que começar a ter famílias assim, você vai ter indivíduos desenvolvendo a virtude desde o berço. Aí a hora que ela ficar grandinha e ela tiver maturidade intelectual para estudar um indivíduo como Aristóteles e como Tomás de Aquino, ela vai falar: nossa, é isso,
É mais ou menos isso que eu sempre aprendi dentro de casa. É isso que eu vi na vida do meu pai. É isso que eu vi na vida da minha mãe. É isso que a gente cultivava dentro de casa. E ela vai ter uma abertura muito maior do que isso. Agora, qual que é a tragédia de hoje? E eu estou falando a tragédia das famílias católicas. Não se ensina nada disso. Depois o indivíduo fica grandinho, ele entra numa universidade, né? E aí ele se perde, ele literalmente se perde. Ainda mais nessa sociedade materialista, relativista, hedonista, na qual a gente está vivendo. Então, vocês vejam, tudo isso é o que o autor está explorando na introdução da obra. E aí, a partir de agora, a gente vai entrar num contexto, como é que eu posso dizer? Numa parte do livro, que geralmente a gente pode ser enganado, tá? Que a gente pode achar essa parte um tanto, como é que eu posso dizer? Tediosa, porque ela é rica em detalhes históricos. Mas por que que o autor está fazendo isso? Porque a nossa sociedade, né, você vê, por exemplo, o Brasil é assim, porque Portugal é assim. Né? Então, a nossa sociedade, ela é o produto de três civilizações. A civilização grega, a civilização hebraica e a civilização romana. Né? E isso fica muito evidente em Portugal. Né? Então, você vê, quando eu estive aí, e eu fui em Coimbra, a gente fica abismado em ver empreendimentos que foram feitos na época do Império Romano. E que estão de pé lá funcionando. O próprio português, ele deriva do quê? Do latim. Né? Vejam só, ao que tudo indica, talvez a gente esteja errado, mas ao que tudo indica, a pessoa que mais se desenvolveu em termos de filosofia atomista, tá bom? Não estou falando de teologia, estou falando de filosofia atomista. Foi um português, tá? Chamado João de São Tomás. Vocês, por favor, achem as obras desse indivíduo, né? E se for possível ter acesso, eu queria ter todas. Porque, ao que tudo indica, esse indivíduo ele conseguiu ir até além na filosofia do Tomás de Aquino. Mais que o próprio Tomás de Aquino. Ele é do século XVII. Ele é português, e aí a fama dele chegou até a Espanha. O rei da Espanha chamou ele para ser conselheiro do rei. Ele não queria ser famoso, ele não queria ser conselheiro, ele só queria rezar e estudar. E aí, depois que ele virou conselheiro do rei, ele morreu. Né? Mas ele é aí de Portugal. Então, você vê, a nossa civilização ela é fruto dessas três civilizações. E a gente precisa estudar um pouquinho sobre elas. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar algumas coisas do contexto histórico do surgimento da civilização hebraica. Mas, antes disso, a Ana Isabel quer falar alguma coisa. Pode falar. Foi sem querer, desculpa, Dani. Foi sem querer. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Então, qual é o contexto histórico da civilização hebraica? Né? Os judeus, tudo começou quando Deus fez um chamado a Abraão, que está narrado lá no livro do Gênesis, capítulo 12. Eu já devo ter falado isso aqui nessas aulas, mas é bom a gente sempre estar comentando essas coisas. Existe um autor de história do judaísmo. Ele escreveu essa história no século I depois de Cristo, chamado Flávio Josefo. Ele ganhou uma bolsa do imperador romano e ele se dedicou a desenvolver uma história do povo de Israel.
Só que como já tinha o Antigo Testamento, então o que, que ele fez? Ele se preocupou em colocar coisas que não foram descritas, coisas históricas, tá? Que não foram descritas no Antigo Testamento. E o Flávio Joséfo, ele descreve quem foi o Abraão. E aí ele diz que o Abraão, ele foi um homem e ele era muito versado na matemática e na astronomia. Tá? Na matemática e na astronomia. Eu quero que vocês guardem esses dois elementos que o Flávio Joséfo diz que o Abraão chegou a maestria deles, da matemática, ou seja, dos números, e da astronomia, ou seja, o estudo dos corpos celestes. E que, por conta disso, ele chegou, por vias racionais, à conclusão de que só poderia haver um Deus. E nessa época, o Abraão está ali no ano 1800 antes de Cristo. Né? Então, se ele está no ano 1800 antes de Cristo, vamos arredondar para 2000. Entre Abraão e Adão são mais 2000 anos. Então, quer dizer que nesses 2000 anos depois de Adão, muita coisa aconteceu na humanidade. São 2000 anos. Nós, por exemplo, estamos a 2000 anos depois de Cristo. E olha quanta água já não rolou. É a distância de Abraão para Adão. E nessa época, o paganismo já estava em voga dentre a maioria das pessoas. E o Abraão começou, então, uma espécie de apostolado monoteísta, onde ele ia nos lugares para tentar convencer os homens que esse negócio de Deus disso, Deus daquilo, tudo isso era uma bobagem, que só existia um Deus único. E aí, por conta disso, ele começou a ter uma vida de nômade, porque aonde ele ia, as pessoas expulsavam ele. É mais ou menos o que começa a acontecer hoje, quando uma pessoa começa a estudar e abrir os olhos para a realidade das coisas que está acontecendo. Ela começa a perceber que está cada vez mais difícil fazer amigo. Então, Abraão viveu isso na pele. Só que ele começou a trilhar esse caminho até que ele, depois da via racional, ele começou a chegar na via sobrenatural. Ele começou a se relacionar com esse Deus. E aí é nesse contexto que a Sagrada Escritura fala que Deus dirigiu uma palavra a Abraão. Tanto é que você vê, quando Deus dirige uma palavra para ele, ele não se espanta. É a mesma coisa que acontece com a Virgem Maria. Quando o anjo aparece para a Virgem Maria, ela não se espanta. Ela se perturba com a saudação angélica, que isso é uma outra coisa. Mas com o anjo ela não se perturbou. Por quê? Porque ver anjo para ela era a coisa mais normal do mundo. Então, quando a palavra de Deus é dirigida a Abraão, Abraão não se espanta. E ele não se espanta por quê? Porque ele já estava desenvolvendo um caminho de intimidade com Deus. E é desse homem de virtude, de inteligência, de sabedoria e de espiritualidade que vai surgir o povo de Israel. E aí ele tem um filho, que é o Isaac. E a Bíblia vai narrando todo o drama até a chegada do Isaac, porque Deus promete a Abraão que ele teria um filho aos 75 anos de idade. O filho chega aos 99. Ou seja, 24 anos depois do que Deus tinha prometido. A tal ponto que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos que Abraão esperou contra toda desesperança. É por isso que Abraão é o pai da fé. Né? Então ele esperou, e aí veio Isaac. Então imagina como é que não foi a educação desse menino, de um homem desses. Né? O Santo Tomás de Aquino, num livro, numa obra intitulada Sobre a Perfeição Cristã, ele vai falar assim, que o ser humano, ele precisa fazer... Por que o ser humano, de alguma forma, ele precisa fazer... mesmo nós que não somos religiosos, né?
Mas o Tomás de Aquino está falando dos religiosos. Por que os religiosos fazem voto de pobreza, castidade e obediência? Por conta da desordem dos nossos apetites. Aí ele fala assim, mas e Abraão? Abraão foi muito rico. E ele não fez voto de pobreza. Aí o Tomás de Aquino fala assim, não, mas o Abraão já tinha tanta virtude que Deus podia dar o dinheiro inteiro do mundo para ele e não ia fazer diferença nenhuma. Então o voto de pobreza não vale para o Abraão. Isso daí é para a gente ver quem foi esse homem. E aí ele teve um filho, que foi Isaac. E ele educou esse filho. E de Isaac vem Esaú e Jacó. E de Jacó vem 12 filhos, dos quais serão nomeadas as 12 tribos de Israel. Esses filhos vão para o Egito, os egípcios decidem escravizar os descendentes de Jacó. Por quê? Porque eles eram férteis. Olha só. Qual que era o sinal da bênção divina sobre o povo de Israel? A fertilidade. Veja só, comparando isso com os padrões da atualidade. E aí os egípcios ficaram com medo e escravizaram os israelitas. Aí Deus suscita Moisés. Moisés vai e liberta o povo. O povo caminha 40 anos a pé enxuto no deserto. E aí eles são, então, introduzidos na Terra Prometida. De Moisés para Abraão, Moisés já está no ano 1200. Não é Moisés quem introduz o povo na Terra Prometida, é Josué, mas Moisés morre às portas da Terra Prometida. Quando o povo entra na Terra Prometida, aí você tem a época dos juízes, que dura 200 anos, onde Israel não é governada por ninguém. Tem as 12 tribos, tem toda essa linhagem familiar, mas não tem rei. E aí surge do meio do povo de Israel uma pessoa de vida espiritual profunda, que é o Samuel. E a Bíblia diz que o Samuel, ele fundou uma escola de profetas. Mas o que era essa escola de profetas? Na verdade, era uma escola de espiritualidade. O Samuel é uma figura daquele que aprendeu a guardar a palavra de Deus. E ele fundou uma escola para ensinar as pessoas a guardarem a palavra de Deus. E ele tinha por finalidade que essa escola, que era uma educação voltada para a oração, em cima das Sagradas Escrituras, ela formasse uma elite espiritual dentro do povo de Israel. Ou seja, almas que se aproximassem daquilo que era Abraão, para que esses homens, eles pudessem governar, ou desses homens, pudessem sair alguém muito superior na virtude e na vida espiritual e pudesse governar. Algo mais ou menos nesse sentido. Só que o que aconteceu? O povo começou a ver os outros povos pagãos com seus reis. E aí eles chegaram para Samuel e falaram, a gente quer um rei. Aí Samuel falou, a hora não chegou ainda. Vocês precisam aprender a rezar. A gente precisa fazer uma escola de oração. É que nem acontece aqui no Brasil. A gente vai falar desse movimento de escolas católicas nas cidades que a gente vai, aí todo mundo acha que o problema do Brasil vai se resolver se o Bolsonaro voltar para o poder. Então, o Bolsonaro voltou, pronto, o Brasil vai voar. É a mesma coisa que estava acontecendo lá na época do povo de Israel. Não, a gente quer um rei. Aí o Samuel, não, vocês precisam aprender a rezar. Aí de tanto eles pedirem, Deus falou para Samuel, eu vou dar um rei para eles. Só que quando esse rei vier, ele será um rei iníquo e ele vai escravizá-los. E foi o que aconteceu. Veio o rei Saul, que ele não escravizou o povo de Israel, mas ele morreu se suicidando. Inclusive, o próprio Samuel ungiu o novo rei, que foi Davi, que perseguiu Samuel. Davi foi um grande rei para o povo de Israel.
foi quem conquistou Jerusalém, não é? Mas o próprio Davi caiu no pecado, e a consequência disso foi que o seu filho, as penas do pecado também recaíram sobre seu filho. E o filho de Davi foi um rei iníquo. Né? Você teve Salomão, que construiu o templo, e depois de Salomão, você teve um outro descendente. Né? E esse, sim, foi bem ruim. Né? E aí, mais ou menos nessa época, o que acontece? Por conta desse rei Nico, o reino de Israel é dividido entre 10 tribos que ficam no norte e 2 tribos que ficam no sul. As tribos que ficam no norte, elas começam a ter contato com povos pagãos, que é daí que surge o aramaico, que é a junção do hebraico com o caldaico. E aí surge o aramaico. Enquanto que as tribos do sul, elas manteram a sua tradição. Só que aí depois vem o período do exílio, o povo fica 70 anos exilado, não se sabe, não há uma descrição dessa época, há menções dessa época, através dos salmos e de alguns profetas, mas como foi essa época exatamente? Mas o que aconteceu? O povo de Israel foi exilado. Até que veio os persas, que conquistaram os babilônios, devolveram o reino de Israel para os judeus reconstroem o templo, e vem o período pós-exílio. Só que veja só, depois que tudo isso aconteceu, você não consegue resgatar, pelo menos não do modo como o Samuel queria, essa educação que formasse o homem para a vida espiritual. Isso se perdeu. Quem que vai refundar ou vai iniciar esse movimento de educação espiritual dentro do povo de Israel? É nosso Senhor Jesus Cristo, com os apóstolos. E daí vem a igreja. Então, quando a gente olha para todo esse período dos israelitas, né, a gente vê que, desde Abraão, Deus estava querendo ensinar as pessoas a terem uma vida espiritual com Ele. Inclusive, é muito interessante, porque você vê, isso está narrado no livro. Quem está acompanhando o livro vai lembrar disso que eu estou falando aqui agora. Isso é extremamente interessante e importante. Quando os israelitas deixaram de ter esse cultivo pela vida espiritual, a educação dos israelitas começou a virar uma educação voltada pura e simplesmente para o estudo das leis judaicas, que vai desembocar no grande problema que Jesus vai ter com a elite religiosa da sua época. Por quê? Porque não eram homens de profunda oração, eram homens da lei. E quando que isso começou? Isso começou lá atrás. Quando o empreendimento de Samuel, que era de formar escolas para a vida espiritual, ele foi substituído porque eles queriam um rei. Deus até queria dar um rei para eles, mas um rei que viesse desse movimento de espiritualidade. Não, eles queriam um rei para ontem. Por quê? Porque eles estavam vendo os povos vizinhos e todos eles têm rei. Só que os reis dos povos pagãos não eram reis, eram tiranos. Aí o que aconteceu? Israel começou a ter tiranos. Até que veio um tirano maior e conquistou todo mundo. Primeiro foi conquistado o Reino do Norte, depois foi conquistado o Reino do Sul, caiu todo mundo no exílio, o templo foi destruído, foi uma bagunça. E depois, quando as coisas voltam, ainda debaixo de um império global, que é o Império dos Persas, né? A coisa não conseguiu voltar no nível que tinha se dado com Samuel.
Mas Deus nunca abandona o seu povo, e ele continua enviando os profetas. Tanto é que aí você vê uma expressão curiosa no Antigo Testamento. Quando Deus vai recrutar alguns profetas, eles falam assim, isso está lá no livro de Amós. Amós fala, eu não sou profeta, e nem filho de profeta. O que quer dizer filho de profeta? Ele estava se referindo, olha, eu não fiz a escola de espiritualidade do Samuel. E você está me chamando? Eu vou chamar você. Por quê? Porque esse empreendimento pedagógico e espiritual, as pessoas não querem, eles vão acabar com ele, mas eu preciso de profetas, porque se não tiver profeta, vocês vão cair na idolatria. Então eu preciso ensinar alguém a rezar. E eu estou escolhendo você. Aí, então, tá bom. Foi assim com ele, foi assim com Isaías, foi assim com Ezequiel, foi assim com Elias, foi assim com Jeremias. Foi assim com todos os grandes profetas do Antigo Testamento. Mas o Samuel foi aquele que ele tinha em mente desenvolver uma escola de espiritualidade e que dali desencadeasse uma série de Isaías, de Elias, de Eliseus, de Amós. E essas pessoas, elas iriam educar o povo na virtude e na comunhão com Deus. Só que as pessoas não quiseram. É muito importante a gente dedicar atenção a esse ponto da vida, da história do povo hebreu. O empreendimento de Samuel dessa escola de espiritualidade, porque depois a gente vai ver algo parecido na semana que vem, quando a gente for estudar o contexto histórico da filosofia grega. Tá? E daí a gente vê que a humanidade sempre caminhou quando teve gente fazendo algo nesse sentido, resgatando a verdadeira educação, que hoje se perdeu. E esse livro é um primeiro movimento da gente crescer no nosso nível de consciência a respeito do que é essa educação. Primeiro a gente precisa entender o que ela é. É o que esse livro se propõe. Para aí a gente começar a se encaminhar para ela. Então, eu vou parar por aqui. Porque se a gente entrar na questão grega, aí a gente precisa de mais uma aula. Né? Porque ela também é cheia de detalhes, como a questão da educação do contexto histórico hebraico. Mas agora eu sou todo ouvidos. As perguntas, aos comentários, vocês fiquem bem à vontade. O que vocês me dizem? Estamos aqui há mais de 10 aulas já e o pessoal ainda tem vergonha, não é possível. Pois é. Força, pessoal, fiquem à vontade. Danilo, posso? Conseguem Sim, ouvir? Ou estão a ouvir assim muito barulho cá atrás? eu Por consigo te causa do ouvir. vento? Sei? Ok. Eu tenho uma dúvida, Danilo, que não é exatamente o que estavas a dizer hoje, Uhum. mas de umas aulas atrás, quando enviaram aquele PDF para ajudar a meditar, tinha aquelas três alturas do dia. E eu tenho uma dúvida porque eu não percebo se o que eu estou a fazer é meditar ou é assim. Ou seja, por exemplo, no outro dia estava a ler aquela passagem do. Quando Jesus vai ter com o André e Pedro e diz: sigam-me, venham ser pescadores de homens, e depois viram-se para os outros dois e chamou-os para o seguirem. E eu aí o que eu fiquei a pensar foi: porque é que ele falou de será que é porque
aos que chamou, eu pensava que era como chamou pelo nome, ou seja, é uma coisa mais profunda, e o que é verdade é que nesses dois, quando chamou, que não, o Tiago não quer. Olha, está cortando o áudio da Ana Isabel. É só para mim que está cortando? Ou para vocês também? Para nós também. As coisas saíram todas picotadas, Ana Isabel. Está dando algum problema de falha na conexão da internet. Eu acho que ela tá no carro aí, É a que nós conexão estamos a fica viajar. meio. Sim. Então eu faço a pergunta na próxima aula. Tá ok, tá bom. Está bem? Faço a pergunta na próxima aula. Tá ok. Bom, então parece que ninguém tem dúvidas. Não? Acho que, na verdade, a gente tem muitas. Mas, o professor, só uma adenda aqui. Você falou que, no caso, Abraão veio quanto tempo antes de Cristo? 1800 antes de Cristo. 1800 antes de Cristo. Então, foi muito antes dos gregos, que a filosofia, não sei dos gregos, mas a filosofia grega você falou que veio 600 antes de Cristo, né? Então, tá Isso. pra A frente. filosofia veio 600, mas os gregos são de 1200. Então, Ah, ok. primeiro vieram os gregos, aí depois de 600 anos veio a filosofia grega. Uhum. Tá? Ok. E os romanos são mais bebezinhos ainda. Os romanos é 753 antes de Cristo. Isso é muita coisa. Você também falou que tem uma outra aula que você falou que o Antigo Testamento ele começou a ser escrito 200 anos de Cristo. Tem uma outra data dessa também, que dá para frente da filosofia grega. Quando a filosofia grega surgiu, no ano 600 antes de Cristo, o Antigo Testamento quase que inteiro já tinha sido escrito. Ah, ok. Eu entendi que era o contrário, tinha sido na frente. Ok, era isso. Eu queria saber as datas. Obrigada. Por nada. Bom, então, mais alguém? Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Bom, então pronto. Professor, fique à vontade para dar como oração. Tá ok. Vamos fazer uma oração, então, para a gente encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma última coisinha, tá? Lembra que a gente comentou aquele início do livro que São Lucas observa o modo como Maria guardava as Sagradas Escrituras. Quando Samuel criou essa escola de profetas, era uma escola para produzir isso. Tá? Isso é central em tudo que a gente está estudando. Mas que a gente vai estudar a história da filosofia grega, o pano de fundo é aquelas três coisas que São Lucas fala de Nossa Senhora. Então, na Anunciação do Anjo, São Lucas diz que Maria buscava
desejava entender o que aquela saudação desejava ser. Aí depois, lá no episódio do nascimento de Jesus em Belém, quando chegam os pastores, São Lucas diz que Maria lançava todas essas coisas cuidadosamente no seu coração. E depois no episódio que Jesus é reencontrado no templo, 3 dias depois, São Lucas mais uma vez pontua que Maria guardava estas coisas longamente no seu coração. Então, o pano de fundo de tudo que a gente está fazendo tem isso. E o Samuel estava começando uma escola para ensinar as pessoas a fazerem isso. E que foi interrompida. E que, no fundo, talvez essa é a maior tragédia do povo de Israel. Eles estão perdidos até hoje. Não se encontraram nunca mais. Enquanto eles não aprenderem a fazer isso. E que quem é a maior figura disto é a Virgem Maria. Tá? Então, vamos manter isso em mente para todas as outras coisas que a gente for fazendo. Então, vocês podem continuar estudando o livro, vocês podem, inclusive, ler coisas que a gente já comentou aqui, tragam as perguntas, tá? Aquilo que não ficar claro, tá bom? Quem quiser avançar, pode avançar também, eu só não vou ficar respondendo muita pergunta daquilo que avançou, porque eu não vou dar spoiler, né? Mas do que já passou, vocês podem ler aquilo que não ficar claro, trazer as perguntas para cá, mergulhem nos estudos mesmo, a gente está no início do livro. Mas você vai ver por que a gente está fazendo tão dividido o estudo desse livro. Porque aquilo é uma coisa muito profunda. Mais do que parece. Tá? Mas então é isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana. E, se Deus quiser, a gente se vê novamente na semana que vem. Muito bem. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada.